Aproveita que você está de pé, já pega aí a sua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra lá, por favor, no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Como é bom ter vida nova dentro de casa, né? Uma vida nova traz nova vida. Muda algumas coisas, né? Tem um chorinho que outra hora não tinha, tem umas fraldinhas para trocar, mas isso não se compara com a alegria que uma vida nova traz. A igreja nesses dias está provando de uma vida nova nesse lugar. E às vezes nos primeiros dias tem chorinho, tem fraldinha para trocar, mas vai passar essa fase, vai crescer, amém? Vai frutificar, você crê? Aleluia! Eu fico feliz, eu fico muito feliz porque o nosso Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. 2 Samuel capítulo 6 e verso 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, e ele e todos os que acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Amém? Senta aí, querido, toma seu lugar. Graças a Deus, não pare de adorar, não pare de celebrar, não pare de bendizer ao Senhor, porque Ele é bom em todo tempo e Ele tem te abençoado. Ele tem abençoado a sua família, Ele tem abençoado a sua casa. Eu creio nisso. Queridos, nesse momento que nós lemos aqui essa passagem, é o momento em que Davi decide trazer de volta a arca da aliança que outrora fora roubada do meio do povo de Deus. Ela fora levada do meio do povo de Deus, levada pelos inimigos. E é nesse momento que Davi, agora como rei no trono, decide então trazer de volta a arca da aliança, trazer de volta aquela que era símbolo da presença de Deus para o meio do seu povo. A arca havia sido roubada pelos filisteus e depois de recuperada, agora ela se encontrava em Kiriat Jearim, uma cidade que fica ao norte de Jerusalém. Era ali onde estava essa arca, mais especificamente na casa de Abinadab, segundo o texto mesmo revela. A arca de Deus havia sido levada para a casa de Abinadab, e o seu filho Eleazer ficou como responsável de guardar aquela arca. 1 Samuel capítulo 7 e verso 1. Depois de Davi conversar, se consultar, se orientar com os seus líderes, com os seus oficiais, e ter deles então a aprovação, 1 Crônicas capítulo 13 verso 1 nos relata isso. Davi então decide empreender esse buscar, esse retornar da arca. O translado da arca então vai começar. E aí a gente vê como ele é feito, e hoje nós não vamos pegar especificamente nesse contexto, já pregamos outras vezes aqui acerca da forma como foi conduzida, no carro de bois, acerca do toque, que não deveria ter, acerca da irreverência, mas nós vemos ali que infelizmente o que aconteceu ali, houve morte, acabou em morte,
O fato de estar trazendo de volta a presença da forma que foi feita, houve morte, alguém acaba morrendo, né? E é aqui que eu quero falar a partir disso, a partir do verso 10, quando então a palavra de Deus diz que Davi então desistiu de levar a arca do Senhor. E é a partir desse momento que eu quero falar um pouco, né? Até no verso 8 ali vai dizer que Davi ficou contrariado. Olha só, Davi naquele momento, Davi, um homem segundo o coração de Deus, está contrariado acerca do que Deus fez. Ou seja, nesse momento Davi se sente assim. 1 Crônicas ressalta bem isso, 13:11, Davi ficou contrariado. Sabe o que isso significa? Naquele momento Davi ficou aborrecido pela forma como Deus agiu diante daquilo que ele estava fazendo. Davi naquele momento contrariado, se sente aborrecido porque Deus havia interferido no seu plano de trazer a arca da aliança de volta de uma maneira triunfal, e Davi está se sentindo assim contrariado, Davi está se sentindo assim aborrecido, e aborrecido, contrariado, Davi desiste de trazer de volta a presença de Deus. Davi desiste de trazer de volta a arca da aliança para o seu devido lugar. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece cada coração, Deus apenas não sabe o que pensamos, Ele sabe o que nós ainda vamos pensar. Eu não sei, mas Deus sabe que tem gente aqui aborrecido, contrariado, que talvez desistiu de trazer de volta a arca, a presença para a sua vida, mas Deus tem uma palavra para nós hoje, Deus tem uma direção para a nossa vida hoje, e eu creio no nome de Jesus, como já foi orado aqui nessa noite, que se você não endurecer o seu coração, mas você abrir, você não sai daqui aborrecido, você não sai daqui contrariado, mas você sai daqui transformado, você sai daqui avivado. Quem crê e recebe isso? Eu creio. Então Davi nesse momento está assim aborrecido, e o problema desse aborrecimento é que esse aborrecimento vai dar lugar ao medo. Davi, homem segundo o coração de Deus, sente medo de Deus. Começa como um aborrecimento por estar contrariado, e a partir do aborrecimento vem o que? O medo. Queridos, vamos ser práticos. Qual a nossa tendência? Qual a lógica? Qual a primeira reação que nós temos acerca daquilo que nós temos medo? Não tem outro caminho, nós nos afastamos, nós temos a tendência a nos afastar daquilo que gera medo. Davi, contrariado, permite o aborrecimento achar um lugar no seu coração, e a partir do aborrecimento o que surge então é o medo. Houve ali o medo. Davi ficou contrariado, verso 8, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Naquele dia, verso 9, Davi teve medo do Senhor. Então olha só, contrariado, aborrecimento, e aí o que surge era medo. Sabe o que está acontecendo ali a partir da manifestação de Deus, que foi o ponto que deixou Davi contrariado? Porque Davi está fazendo e achando que está fazendo melhor, o carroção é novo, os bois são fortes, estamos levando, olha que entrada triunfal. Aí Deus vem e a resposta de Deus é o que? É morte. Davi contrariado, agora ele sente medo. Por quê? Porque a partir da manifestação da santidade e do poder de Deus, Davi começa a duvidar. Talvez Davi comece a se perguntar: eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sou digno de conduzir a arca da aliança, eu acho que eu não sou capaz de carregar a arca da aliança, porque ele mesmo vai dizer ali, olha a pergunta: como vou conseguir levar a arca de Deus? Sabe, é como se nesse momento houvesse essa dúvida: como carregar a presença de Deus? Quem sabe você está aqui hoje e essa tem sido a pergunta para você nesses dias:
Como que eu do jeito que eu sou, como que eu da maneira que eu sou, como que eu com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, como eu vou conduzir? Talvez você já nem pergunta como, talvez você já diz: eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu não sou capaz. E é nesse momento então que o rei decide deixar a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Nesse momento de dúvida, nesse momento de aborrecimento, de medo, de incerteza de Davi, então a arca vai permanecer na casa de Obed-edom. É como se Davi dissesse: olha, eu não sei o que fazer agora, eu não me sinto, acho que não tem como que eu vou fazer, primeiro eu tenho que descobrir. Mas enquanto a gente descobre o que fazer, nós precisamos achar um lugar para essa arca permanecer, para que a arca da aliança permaneça, e ela permanece então na casa de Obed-edom. Eu amo Davi. Davi é um adorador, Davi é um guerreiro, Davi é um pastor, mas antes de ser pastor, Davi foi ovelha, porque quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo: eu sou ovelha dele. Então Davi muito me inspira. Mas nessa noite eu quero convidar você para nós juntos aprendermos um pouco acerca de nos relacionarmos, compreendermos essa presença, interagirmos para desfrutar dela de cada vez de maneira mais intensa. Mas hoje não vai ser com Davi. Hoje eu quero convidar você para nós aprendermos juntos com esse homem chamado Obed-edom. A partir de Obed-edom nós aprendemos como desfrutar da presença, e não apenas desfrutar, porque talvez desfrutar todos nós desfrutamos, mas existe uma palavra de Deus para nós hoje, que não é apenas desfrutar, é permanecer. Eu quero declarar em nome de Jesus que você permanece na presença de Deus, que você permanece diante da presença de Deus, aleluia. Alguém pode dar um glória a Deus, aleluia. Você permanece na presença de Deus. Aleluia. Então nós vamos aprender com Obed-edom, como interagir, como carregar, como manifestar a presença de Deus em nossa vida. E sabe por que esse homem pode nos ensinar muito? Porque a presença de Deus chega na casa dele de maneira improvável. Não havia nada planejado. A casa de Obed-edom não estava no trajeto. A casa de Obed-edom, a pessoa de Obed-edom não fazia parte, não estava ali no roteiro, na programação, pelo menos não da terra. Era improvável na terra, era incerta na terra, mas não importa quão improvável nós somos na terra, quando já há sobre nós um decreto do céu, quando há sobre a nossa vida uma palavra de Deus, quando há uma promessa de Deus, quando há um apontamento de Deus para a nossa vida. Então nós vemos que ele era um improvável a casa, mas foi exatamente nesse momento, quando aqueles que foram escolhidos para carregar a presença falharam, quando aqueles que foram incumbidos do encargo de carregar a presença, de trazer de volta a presença a Jerusalém, foi quando eles não deram conta e falharam, que Obed-edom teve a oportunidade de desfrutar da presença da arca na sua casa. Um improvável, alguém que não estava ali no roteiro, mas que agora, a partir do que aconteceu, tem essa oportunidade de receber a presença na sua casa, de desfrutar da presença de Deus em sua vida, não sei se você está entendendo, mas eu vejo muita graça aqui. Eu vejo a manifestação da graça. Estão carregando a arca, carregando do jeito errado. Para, Deus mata, tem que parar. E agora? Vamos deixar na casa de alguém. Deixa onde? Na casa de Obed-edom. Mas talvez é improvável, talvez a gente não levantou a ficha ainda. É filho de Jedutum, vem da tribo de Levi, mas a gente não levantou a ficha para saber se é lá mesmo. Mas essa é a graça. Alguém aqui carrega a presença de Deus na sua vida? E aí a minha pergunta é: você carrega porque você é um provável? Você carrega porque você é digno? Você carrega porque é merecedor? Ou carregamos pela graça de Deus? Porque mesmo sendo improváveis, Ele decidiu pela graça nos dar a oportunidade de provarmos dessa presença maravilhosa. É pela graça.
Eu creio que nessa noite nós aqui ouvimos como improváveis, nós somos os improváveis. Quantos de nós não ouvimos na nossa vida, você nunca vai ser nada, você nunca vai dar em nada, você nunca vai ser ninguém, e na grande verdade é que se Deus não entrasse na nossa vida, esse era o nosso destino, mas glória a Deus, porque Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou, por isso essa sentença mudou. Por isso essa história hoje mudou. Então aqui nós entendemos um pouco da nossa vida, porque Obed-Edom está provando algo pela graça. É pela graça que está ali. Precisamos deixar aí, Obed-Edom, recebe a arca na sua casa. E nós também, pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz, recebemos essa oportunidade maravilhosa de desfrutarmos, e mais do que desfrutarmos, carregarmos a presença de Deus na nossa vida. Mas quem de nós talvez nunca pensou isso, mas como viver isso? Olha, como viver isso, de que forma viver isso, e mais, como viver para que não acabe em morte? Como viver que não acabe em morte, mais do que isso, que ainda pela fé gere vida, e gere vida em abundância. Você está carregando a presença de Deus na sua vida, e no nome de Jesus, eu quero declarar aqui à luz da palavra de Deus, que não acaba em morte, não acaba em morte, não acaba em morte, pelo contrário, pela fé, a vida sendo gerada a partir de você. O nosso problema como cristãos é que muitas vezes nós estamos com a expectativa do lado de fora. Nós estamos esperando que algo do lado de fora aconteça para que a gente venha viver intensamente o que Deus tem para nós. Não é assim? Nós estamos sempre à procura de uma oportunidade. A oportunidade é gerada dentro de nós. Vou repetir. A oportunidade é gerada dentro de nós. Jesus não disse, aqueles que creem, vai vir rios sobre eles. Foi isso que ele disse? Aqueles que creem virão rios fluirão sobre eles. Não é isso que muitos esperam? Estou esperando um fluir sobre mim, estou esperando um arrepio, não, você não precisa de um arrepio, você já tem a palavra de Deus, aleluia. Você não precisa sentir um arrepio, você só precisa se posicionar sobre a palavra, e às vezes nós estamos esperando que algo venha sobre nós, mas Jesus disse que não viria sobre nós, mas que fluiria do nosso interior. Ele nos dá uma água que nos sacia de tal maneira que nós já não necessitamos de algo exterior. Sabe o que limita a tua caminhada? É continuar carregando o cântaro que Jesus já mandou largar. Ele não mandou largar, Ele te deu uma água. E a partir dessa água você mesmo devia dizer, eu não preciso mais desse cântaro. Cântaro, é João 4, a mulher samaritana. É a segurança dela para não passar sede. A nossa segurança de não morrer de sede está na palavra de Deus. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Tem gente que você olha e parece que está assim, borbulhando. Tem rios fluindo de dentro para fora, de dentro para fora. Então, entenda isso. Talvez nós perguntamos como viver essa vida sem medo que acabe em morte, e mais, que ainda pela fé isso gere vida. Deus não te chamou para gerar morte. Deus te chamou para ser um agente de vida. Vida. As nossas palavras precisam ser palavras de vida. Os nossos conselhos precisam ser conselhos de vida. As nossas ações precisam ser ações de vida. Se não for, é melhor que não fale. Se não for, é melhor que não faça. Pior do que não fazer é fazer errado. Não estou falando sobre omissão, quando a gente sabe o certo que tem que fazer e não faz. Mas às vezes a gente está fazendo coisas que a gente está dizendo é para a vida e não, e está gerando morte. E Deus nos chamou para esse lugar, Deus nos chamou para esse tempo, Deus nos chamou para essa cidade, para sermos agente de vida, para que a nossa palavra gere vida, para que a palavra que sai da sua boca gere vida. Então, primeiro passo que Obed-Edom me ensina, para eu poder andar em paz, em tranquilidade,
porque é pela graça que essa presença está na nossa vida. Não sabeis vós que sois templo, habitação do Espírito Santo de Deus? É pela graça. Mas como? Como que nós podemos caminhar dessa forma, que isso não gere morte, que isso ainda gere vida a partir de nós? E Obed-Edom nos ensina. Primeiro, nós precisamos reconhecer que não há nada mais importante do que a presença de Deus. Vou repetir. Nós precisamos reconhecer que não existe nada mais importante do que a presença de Deus. Não é que a presença de Deus é importante, é que não existe nada mais importante. Não é sobre ela ser uma das coisas importantes, não, é sobre ela ser a mais importante. A arca era um símbolo da presença de Deus. Hoje não tem arca, hoje você é a arca, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então, como que eu posso caminhar dessa forma? Primeiro, tendo esse entendimento e reconhecendo, vivendo assim, não existe nada mais importante do que a presença de Deus. Alguém pode glorificar? Aí o verso 12 diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui. Meu Deus. O que corria nas redes sociais? Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. O que corria nos grupinhos de WhatsApp? Deus está abençoando a casa de Obed-Edom. O que corria nas conversas? Deus está abençoando a casa de Obed-Edom e toda a sua família. Deus está abençoando. Deus está abençoando a vida de uma família onde a presença de Deus é a coisa mais importante. Não é sobre ser uma coisa importante, é sobre ser a mais importante. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. O que o texto está dizendo? Olha, Obed-Edom tem sido abençoado por causa da presença de Deus que está na vida dele, por causa da presença que está na família dele, por causa da presença que está no lar dele. A presença de Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom. E sabe o que eu acho lindo? Porque a palavra, ela é clara, ela é precisa. A palavra de Deus, ela é pontual, né? Ela é cirúrgica. E o que está dizendo? Que Deus havia abençoado tudo o que ele possuía. Quem aqui já provou de uma bênção da parte de Deus? Dá um glória a Deus aí. Não é bom? É bom demais. Mas se coloca nesse lugar de Deus estar abençoando tudo que você possui. Eu me arrepio, irmão. Tudo. 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 Casamento, família, negócios, bens, relacionamento, é tudo, irmão. A palavra de Deus, ela não tem meias verdades. A palavra de Deus não se move em meias verdades. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, se ela está falando que é tudo, é tudo. Obed-Edom era abençoado em tudo que possuía. Tudo que estava ligado ao nome de Obed-Edom era abençoado. Não é a oração que nós queremos? Senhor, abençoa tudo que está ligado ao nome dele, dela. Obed-Edom era alguém assim, um improvável que agora está tendo a sua vida abençoada de maneira poderosa, de maneira grandiosa, de maneira sobrenatural. Pensa comigo quanta coisa não deveria ter mudado na casa de Obed-Edom. Porque vamos combinar, quando Deus abençoa, Ele muda. Quando Deus abençoa, Ele transforma. Quando Deus abençoa, Ele faz um movimento. Quando Deus abençoa, as coisas não continuam. Não, pega essa. Quando Deus abençoa, as coisas não continuam da mesma maneira. As coisas não continuam da mesma forma. Quando Deus abençoa, as coisas são transformadas. Você crê nisso? Você pode glorificar ao Senhor. Quando Deus abençoa, a vida é mudada, a vida é transformada. Deus está abençoando a família, Deus está mudando a família. Deus está abençoando o casamento, Ele
está transformando o casamento, Deus está abençoando as finanças, Ele está mudando as finanças. 3 meses que viraram notícia. Uau! Talvez, vamos ver Deus fazendo na minha vida aqui 20 anos. Não, para Deus um dia é como 1000 anos. 3 meses da vida de Obed-Edom e a vida dele já é noticiário. O que Deus está fazendo na vida dele vira notícia. Isso é bom. Deus havia o abençoado. Não há nada melhor. E não há nada errado em ser abençoado por Deus. Nada errado, irmão. Quando você vê um irmão sendo abençoado por Deus, irmão, glorifica a Deus por isso. Planta sementes de bondade, planta sementes de generosidade, planta semente de gratidão. Deus está abençoando o irmão, está prosperando, está comprando carro, está crescendo ministerialmente. Deus, glória a Ti, o Senhor seja abençoado na vida desse irmão. Às vezes alguns ficam tentando investigar, mas por quê? Como? Da onde? Plante sementes de generosidade, de gratidão. Aí a gente fala, por que não acontece comigo? O que é que você está plantando? Qual é a semente que você está lançando nesse solo? Sabe, nessa semana eu fui ministrado por uma palavra tão forte, tão pontual e tão precisa. Aprenda a plantar sementes de honra na tua vida. Quem quer o favor de Deus aqui na sua vida? Quem necessita o favor de Deus aí? Eu necessito, aleluia, glória a Deus. Então comece a plantar sementes de honra. Quem planta semente de honra, colhe favor de Deus. Está abençoando, agradece a Deus, engrandece, Deus continua prosperando, abençoando. Sabe, às vezes a gente tem o senso de querer criticar o que está acontecendo. Se por um lado quem pratica honra, colhe favor. Por outro, quem pratica, quem semeia crítica, colhe esterilidade. Observa, todo crítico é estéril. Todo crítico não tem vida em si mesmo, não consegue fluir, não gera vida. Muitas vezes está com o ventre seco, morto. E sabe por que eu falo isso? Porque eu me lembro de Mical. É um momento depois desse, quando Davi vai fazer de forma certa e levar a arca de volta. E quando está chegando em Jerusalém, Davi não se contém. E Davi começa a bailar. Ele fica só de estola sacerdotal e começa a adorar. Por quê? Porque ele entende a presença que está no meio do arraial. Ele entende a presença que está no meio do povo. E ele começa a adorar, a celebrar. Só que Mical está na parte de cima, olhando o que está acontecendo do lado de baixo. E quem acha que está na parte de cima não se envolve com o que está acontecendo no lado de baixo. Quem se coloca em uma posição superior não desfruta daquilo que está acontecendo no meio do povo. E quando Davi chega em casa depois de adorar, o que ela faz? Ela critica. Que coisa feia, tu, rei, agindo desse jeito. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que Mical ficou estéril. Houve esterilidade, ou seja, uma mulher que não geraria mais filho. Só isso já não é, como homem eu penso, talvez não exista nada mais desejado para uma mulher do que ter filhos. Naquele momento ela se torna estéril, e a gente pensa é algo muito grave. Não, é muito mais grave do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque Mical era filha de Saul, e Saul era o rei que seria substituído por Davi, que foi. Quando Saul, pelo seu erro, é substituído, ele perde o trono. Mas ele não havia perdido o direito de um dia a sua linhagem poder reinar. Saul é destituído do trono, não é mais. Davi vai ocupar o trono. Mas quando Mical se torna estéril, agora sim a linhagem está sendo cessada. Olha só, a crítica está acabando com uma linhagem. Saul erra e perde o trono. Mical critica e perde uma linhagem. Sabe que irmão, não deixa a crítica te roubar da vida que Deus tem para você. Não deixa um posicionamento crítico te roubar de uma fluidez.
Começa a praticar a honra está abençoando, Senhor, continua abençoando. Quando alguém vier e disser, olha, se viu fulano lá, pois é, glória a Deus. Se viu, Deus está fazendo. Se viu a igreja que está acontecendo, pois é, Deus está operando. Eles são limitados, eles são fracos, eles são falhos, mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso, e Ele pode todas as coisas. Você viu quem Deus está levantando o ministério? Pois é, Deus sabe de todas as coisas, Deus é poderoso, e eu louvo, porque eu sei que a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar, a minha hora vai chegar. Então planta semente de honra, de honra, de honra, e vida vai fluir, vida vai fluir. Cessa hoje no nome de Jesus toda esterilidade, toda esterilidade. E aí a casa dele é abençoada, Deus havia abençoado, e não tem nada de errado nisso. Eu quero cada vez mais as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Somos filhos de Deus. Foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, e nós queremos dessas bênçãos. Mas essas bênçãos, a partir de onde? A partir do reconhecimento da presença. Eu reconheço a presença, e agora eu quero desfrutar de todas as bênçãos. Tudo que Deus quiser para mim eu quero. Toda a bênção que Deus quiser para essa igreja, para a tua vida, para as nossas vidas, para a nossa família, para a família Lagoinha, nós tomamos posse no nome de Jesus. Quando o rei sabe do que está acontecendo na casa de Obed-edom, através da bênção de Deus, que é o verso 12 diz, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Irmão, deixa eu dizer algo com muito carinho e respeito, porque eu amo a noiva do Cordeiro, e com muito zelo eu digo, a tua vida não é um ambiente de luto. A tua vida não é um ambiente de luto. A tua vida é um ambiente de festa. A tua vida é um ambiente de celebração. Diz para mim, quando alguém que está pensando em desistir de algo se aproxima de você, o que ele faz? Será que ele diz, não, obrigado pela palavra, irmão, eu vou caminhar? Ou será que alguns até pensam em... O que uma pessoa que está pensando em desistir do ministério, da caminhada, do cristianismo, da vida, da família, faz a partir de que ela chega em você? Porque a sua vida não é um ambiente de luto, não é um lugar onde você vai dizer, meus pêsames, acabou. Não, a presença de Deus está na minha vida, e a vida do Senhor para você. E o que a Bíblia me diz é que quando Davi, aquele que estava aborrecido, aquele que havia desistido de levar a arca, que já não sabia mais como levar, agora quando ele fica sabendo das notícias da casa de Obed-edom, o que ele faz? Ele faz grande festa. As notícias da tua casa, da tua vida, da tua família, estão fazendo as pessoas desejar ainda mais Deus? Eu quero buscar, eu já tinha desistido, mas eu vou buscar. Eu já tinha pensado em parar, mas eu vou buscar. Amém? Alguém está pegando isso aí? Eu vou buscar. Então olha o que acontece nesse momento. Davi decide buscar de volta a arca. Ele se encoraja. O aborrecimento vai embora, o medo vai embora, e agora o que vem é coragem, agora o que vem é vontade. Eu vou buscar, eu não quero ficar longe da presença, eu quero a arca perto de mim, nós vamos buscar. O que você está querendo dizer, pastor? Que quando nós compreendemos o valor da presença, a nossa casa passa a ser um canal de bênção na vida das pessoas. A nossa casa passa a ser um canal de cura. A nossa vida, irmão, pensa nisso. Se o crente não é um ambiente de luta, é um ambiente de vida. Por onde você passa, como tem ficado os lugares por onde você tem passado? Por onde você tem passado, como tem ficado os ambientes? Não, que nós sejamos profetas que vão chegar diante do vale de ossos secos e dizer: vale de ossos secos, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Mas que não sejamos profetas do caos, profetizando morte onde deveria ter vida. A tua família é ambiente de vida, a tua vida cristã é ambiente de vida, o teu ministério é ambiente de vida.
A família espiritual que você está é ambiente de vida. No nome de Jesus nós quebramos toda a palavra de morte, de derrota, de desistência, de retrocesso aqui nessa noite, e nós declaramos que na presença de Deus nós vamos avançar. Alguém liga isso comigo? Então levanta a tua mão, glorifica, exalta, engrandece ao nosso Deus. Vai avançar, tem vida de Deus, vida de Deus. Mas por que é que fica tão claro a importância da presença na vida de Obed-edom? Porque o Senhor falou que a compreensão do valor da presença, né? Que a presença é o que nós temos de mais importante. Por que é que fica tão claro? Porque Deus havia abençoado a vida de Obed-edom. E a Bíblia é clara, diz que Deus abençoou a sua família, abençoou a sua casa, abençoou tudo o que ele possuía. Se coloca um pouquinho hoje no lugar de Obed-edom, e Deus abençoando tudo que você possui. Deus prosperando tudo que você possui. Deus transformando a sua família, Deus transformando a sua casa, Deus transformando os seus negócios. Ninguém está pegando isso, irmão? Eu vou repetir para você não perder a oportunidade. Deus transformando a sua família, Deus transformando a sua casa, Deus transformando as suas finanças, Deus transformando o seu ministério. Aleluia! Só que quando o rei sabe o que está acontecendo, o que o rei decide? O rei decide buscar a arca. E o rei vai dizer, então vamos buscar a arca, vamos, né? Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Sabe, nós compreendemos, fica claro aqui o valor, vai ficar claro o valor da presença na vida de Obed-edom, porque agora Davi decide buscar a arca. Agora o medo se foi, já não há mais aborrecimento, já não estou mais contrariado. Eu estou vendo que o Senhor é bom e o Senhor é sempre bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é fiel. E agora Davi então vai buscar, né? Não existe bênção maior do que a presença de Deus. Não é sobre nós pedirmos uma bênção para nós nos alegrarmos. Quem de nós não fica feliz quando uma bênção acontece? Todos nós. Na verdade nós somos um povo que quando uma bênção acontece até com os irmãos, se é bênção nós nos alegramos, porque bênção de Deus é para celebrar, é para se alegrar. Mas aqui a presença não é sobre precisar de uma bênção para se alegrar, é se alegrar mesmo quando parece que bênção nenhuma está acontecendo. É se alegrar porque nós temos a presença de Deus, que é maior de todos os bens que nós podemos ter. Sabe, é ela que nos faz viver bem e satisfeito, mesmo não tendo tudo aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque ela é tudo que nós precisamos. Já dizia Paulo, eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, estando bem alimentado ou passando fome, tendo tudo ou não tendo nada. Por quê? Porque eu descobri que existe uma presença que me fortalece. Eu descobri que existe uma presença que me satisfaz mais do que qualquer coisa. Quantos de nós já não desejamos coisas que nós dissemos, quando eu tiver isso, eu vou ser realizado. Quando eu tiver essa coisa, aí eu estou completa, eu não preciso de mais nada. E quando você conquistou aquilo, você descobriu que aquilo não te completou, que aquilo não te satisfez, que aquilo não te realizou, porque nada pode nos realizar e satisfazer como a presença de Deus, só ela pode de verdade. Então o rei agora vai buscar a arca. O rei vai tirar a arca de dentro da casa de Obed-edom. Obed-edom, foi bom, você recebeu a arca, foi um momento que nós precisamos, mas agora ela tem um lugar e ela tem um destino, e eu preciso levar ela para o seu devido lugar. Mas sabe o que eu penso? Que a arca foi tirada de dentro da casa de Obed-edom, mas não as bênçãos. Quando a arca foi tirada, o rei não disse, mas as bênçãos que vieram com ela nos acompanham. Não, as bênçãos que Deus liberou é para Obed-edom. As bênçãos que Deus gerou é para a casa de Obed-edom. As bênçãos que Deus liberou é para a família de Obed-edom. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque se as bênçãos não foram retiradas, né, e eu acredito que não, elas permaneceram.
Elas vão, na verdade, revelar qual é a prioridade que está no coração de Obed-edom. Porque quando a arca é tirada, mas as bênçãos não, Obed-edom diz: não, eu não fico longe mais dessa presença. A minha casa foi abençoada, tudo que eu possuo foi abençoado, tudo que eu tenho se tornou melhor, mas sem essa presença, isso aqui são só coisas, isso aqui não é o mais importante, né? A Bíblia diz isso. Nesse momento, Obed-edom está revelando o que está no seu coração. Você entende isso? Não são palavras que revelam o que sentimos, são ações que manifestam aquilo que carregamos do lado interior. Ações do lado exterior revelam o que carregamos do lado de dentro. Pastor, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas a Bíblia também diz que existia um povo que honrava com os lábios, mas não com o coração. Existia um povo que honrava com as suas palavras, mas o seu coração não honrava a Deus. Por isso, é mais importante aquilo que nós vamos viver a partir daquilo que nós sentimos. Porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 6 e verso 21, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Vamos comigo? A presença de Deus entra na casa de um homem improvável. Um homem que não estava na lista para ser aceito. Um homem que não estava no roteiro. Um homem que não estava incluído para ser usado, mas a presença pela graça entra lá. E quando entra, começa a mudar o ambiente. O casamento talvez era conturbado, havia conflitos, briga, quem sabe agressão, quem sabe violência. Mas agora a presença entra. E quando a presença entra, o que há agora é carinho, é manifestação de amor, é graça. É um marido amando a esposa a ponto de morrer por ela. É uma esposa honrando e respeitando ao marido. Aleluia, alguém está entendendo? Talvez ali existia escassez, mas agora há provisão. Quem sabe mudou a casa, quem sabe mudou os bens, quem sabe mudou o carro, quem sabe mudou a profissão, quem sabe mudou o saldo na conta do banco. Pastor, você está falando do Obed-edom? Não, eu estou falando de mim e de você. Eu estou falando de nós. Pessoas improváveis que um dia a presença pela graça entrou, e quando entrou começou a mudar, transformar, revolucionar a nossa história. Mas na vida de Obed-edom, quando o rei chega e diz: eu vou levar a arca, pensa você, irmão, olhando para a TV 60 polegadas, 80, eu nem sei quantos polegadas tem, né? Mas 80, aquele sofá de couro, aquele tapete peludo, aquela casa com piscina, que maravilha, é bênção. Mas aí o rei diz: eu vou levar a arca. Acho que Obed-edom olha para as bênçãos e olha para a arca. Obed-edom olha para as bênçãos e olha para a presença. Eu acredito que ele pensou: as bênçãos são boas, mas sem a presença não fazem sentido. Sabe o que dá sentido às bênçãos que eu desfruto? Saber que eu desfruto nessas bênçãos na presença dele. Na presença dele. O rei vai levar a arca, o rei vai conduzir a arca. 1 Crônicas capítulo 15 e verso 15. Primeiro livro de Crônicas capítulo 15 verso 15. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas de arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres. Olha aí o ambiente de vida, ambiente de alegria, aleluia, somos nós, amém? Quem é alegre, diz glória a Deus aí, aleluia. Acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, Asaf, um parente dele, e dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. A arca vai, eu vou com ela. Se a presença vai, mas e as bênçãos? A maior de todas as bênçãos na minha vida é a presença de Deus. Não existe bênção maior, não existe bênção maior, né? Então não é sobre nós estarmos, sobre a presença estar onde nós estamos parados, porque às vezes não é isso que nós queremos.
Senhor, me abençoa onde eu estou. Senhor, faz onde eu estou. Senhor, eu quero que seja aqui o lugar. Senhor, eu quero que esse seja o negócio. Eu quero que... Não é assim que muitas vezes nós fazemos. Nós queremos que a bênção pare onde nós estamos. E não estou falando só de um ambiente físico, estou falando de sentimentos do coração, de desejos. Senhor, é isso que eu quero, abençoa isso. Aqui tem que ser a bênção, esse é o lugar da bênção. Mas o que eu estou falando é sobre nós nos movermos na direção em que a presença se move. Porque às vezes nós paramos em uma bênção que a presença não está mais. A casa de Obed-edom foi abençoada, você tem dúvida? Foi, claro que foi. Mas a arca ainda estava lá? Então não pare em uma bênção aonde o Senhor não está mais. Não pare em um lugar aonde a presença de Deus já até esteve, mas não está mais. Foi um momento, foi específico, foi daqui, precisou ficar ali. Mas quando ele olha, ainda que a presença, quando passou, abençoou. Eu não quero apenas as bênçãos, eu quero a presença do abençoador. É a presença dele que eu desejo, é para a presença dele, que é pela presença dele que eu me movo. Lembra do povo? No deserto, o que a nuvem fazia? A nuvem seguia o povo ou o povo seguia a nuvem? Hoje nós somos um povo que quer dar ordem para a nuvem. Nuvem, come here, let's go. Não é? Não somos nós que movemos a nuvem. É a nuvem que nos direciona, é a palavra, é a presença de Deus, é o Espírito Santo que nos direciona, é Ele que nos move, é Ele que nos conduz. Sabe, nós precisamos. Parado, ele recebeu bênçãos, eu creio que nós parados recebemos, estamos recebendo, Deus está abençoando, mas parado eu recebo bênção, mas quando eu decido seguir a presença, quando eu decido seguir a nuvem, quando eu decido seguir a direção, eu me torno uma bênção. Deus não quer só te dar bênçãos, Ele quer que você seja uma bênção. Parado, não, seguindo a nuvem, seguindo a direção de Deus, seguindo a orientação, aleluia. Segundo, que nós aprendemos com Obed-edom, nós precisamos, gente, reconhecer que mais importante do que aquilo que fazemos, é para quem nós fazemos. Hoje nós vivemos uma crise de identidade tão grande nas pessoas, que elas se movem tanto por ações e por palavras, sem se atentarem de onde isso vem. Não, eu estou fazendo. Não, mais importante do que eu fazer é para quem eu estou fazendo. Alguém diz, me falaram tal coisa. Mais importante do que o que te falaram é quem falou. Então não é só sobre fazer, é para quem estamos fazendo. Isso muda tudo. Se você tem o seu carro ali, você dirige de um jeito. Os homens sabem disso, né? O homem tem jeito de dirigir, não é assim? Mas quando você pega um carro emprestado de alguém, como é que você faz? Eu tenho certeza que o zelo dobra. Você não anda com o carro dos outros da mesma forma que você anda com o seu. Está entendendo? Porque agora, por entender de quem é, você muda como faz. Gera uma responsabilidade grande. Eu preciso saber como eu faço, porque não é meu. Eu estou dirigindo, eu estou sentado no banco do motorista, estou dirigindo, estou trocando marcha, estou dando luz alta, estou buzinando, mas não é meu. Alguém vai olhar e vai dizer, eu vi o carro do Luiz fazendo isso e isso por aí, mas alguém estava guiando esse carro, que não era o Luiz. Então nós entendemos que mais importante do que aquilo que fazemos, é reconhecer para quem estamos fazendo. Sabe, mais importante do que você ouvir muitas coisas, é você olhar para quem falou. Olha para a vida. Olha para a vida, olha para cada um. A gente precisa entender, peraí. Aí a gente começa a ouvir muita coisa de gente que, né, então, reconheça isso. Quer desfrutar, quer receber, mas quer manter essa presença na tua vida. Reconheça que o mais importante que aquilo que fazemos é para quem fazemos. Reconheça que mais importante do que aquilo que ouvimos é de quem nós ouvimos. Sabe, aqui há uma direção da palavra de Deus, né? E continuamos lá em 1 Crônicas 15, só que agora no verso 23.
1 Crônicas 15, 23, Berequias e Eucana seriam porteiros, e eles deveriam proteger a arca. 24, os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia, Eliezer deveriam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Tinha gente lá para tocar corneta, irmão. Por isso que a gente precisa entender que mais importante do que aquilo que nós fazemos é para quem nós fazemos. Porque quando nós entendemos que existe um alguém para quem nós fazemos, nós entendemos que existe um lugar para cada um de nós. Não, vou parar porque você estava olhando para baixo, lendo a Bíblia e você não entendeu. Quando nós entendemos para quem nós fazemos, nós entendemos que mais importante do que o fazemos é para quem fazemos. E aí nós entendemos que existe um lugar para cada um de nós. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não queira tocar corneta se Deus não te chamou para tocar corneta. Tinha ali quem ia tocar corneta, quem ia tocar o instrumento. Mas aí ele diz, Obed-edom e Jeias também deveriam ser porteiros para vigiar a arca. Sabe, isso pode não parecer muito importante, mas você vai entender que é. O que Obed-edom estava fazendo, eu não sei, não estou dizendo da vida de Obed-edom, mas estou falando da nossa. Quantos de nós não caminhamos muitas vezes dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, contrariados, aborrecidos? Por quê? Porque eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. Não existe ninguém que esteja fora dos planos de Deus. Não existe ninguém que esteja fora dos planos de Deus. Às vezes os nossos planos estão fora dos planos de Deus. É diferente. A gente quer pôr os nossos planos nos planos de Deus. Eu acredito que Deus, o pastor Márcio Valadão fala isso. Ele diz, Deus podia fazer tudo sozinho. E Ele pode. Ele pode. Deus pode fazer tudo sozinho. Mas Ele decidiu permitir que a gente participe do que o que Ele está fazendo. Só que a gente pensa que esse participar é ir fazer do meu jeito. Não, é participar daquilo que Ele está fazendo. É da forma que Ele tem para nós. E Ele tem, eu penso nisso, nesse novo tempo, Deus tem um lugar para cada um de nós aqui, irmão. Deus tem. E cada vez eu estou mais convicto. E aí o que nós vemos aqui, que Ele está num lugar. Talvez, não vou dizer isso da vida dele, né? Mas talvez nós não gostaríamos de estar no lugar que ele está. Eu não queria estar como porteiro, eu queria estar como quem está tocando a corneta. Porque talvez ninguém percebe, se a gente for ver ali dentro da palavra, da teologia, a importância de cada função, não estou me apegando a isso. Mas às vezes eu não queria ser porteiro, eu queria ser o corneteiro. Eu queria estar num lugar tocando a corneta ali e todo mundo vendo. Sabe mais, Obed-edom está num lugar que ele está guardando a presença de Deus na sua vida. O que a Bíblia diz? Que ele está como porteiro, vigiando a presença, a arca de Deus. O lugar que Deus me direciona para eu permanecer, é um lugar onde a presença dEle vai ser guardada na minha vida. Talvez se ele fosse tocar corneta, poderia perder a presença. Está entendendo? Fica no lugar que Deus tem para você. Pastor, mas eu ainda não tenho certeza. Então descansa, porque uma hora Ele confirma. Só não ande fora da confirmação de Deus. Não ande fora, não queira estar onde Deus não está. Não queira fazer o que Deus não está fazendo. Essa é a coisa mais perigosa. Pastor, não acontece quando Deus não está junto. Não, o pior é que acontece. E esse é o grande temor. Porque se não acontecesse, a gente diria, Deus não está. Quanta gente que está acontecendo dizendo Deus está e Deus já não está há muito tempo. Sansão matava, Sansão derrubava, Sansão vencia, até que chegou um dia que a Bíblia diz, e o Espírito Santo havia se apartado, já não estava mais. Então vamos aprender isso. Nenhum cargo, nenhuma posição, pode dar um glória a Deus, é mais importante do que fazer e viver aquilo que protegerá, que guardará a presença de Deus em nossa vida. Quando nós obedecemos a direção de Deus, a sua palavra, quando nós, olha, pega isso, que isso é forte demais. Quando nós obedecemos a direção de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, sabe o que nós nos tornamos? Guardiões.
guardiões da presença de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer guardar se a presença de Deus está na vida dos outros, mas não cuida da nossa. Seja um guardião da presença de Deus na sua vida. Eu preciso ser um guardião da presença de Deus na minha vida, e debaixo da direção, da instrução, é isso que nós seremos. Sabe, eu pensava hoje orando, falando com Deus, e aí eu me lembrava de Atos 2, um povo com simplicidade, com singeleza, e o povo permanecia junto, unido, na comunhão, no ensino dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, nas casas, nos templos, diariamente. Sabe o que é diariamente? Todo dia. Todo dia eles permaneciam em unidade, na comunhão, no ensino, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. Por quê? Porque eles andavam em simplicidade, em singeleza de coração. Bora orar hoje? Fechou, vamos embora. Bora fazer hoje, ter um tempo de comunhão? Fechou, é agora. Hoje, as nossas agendas são complicadas demais. Hoje as nossas agendas não têm nada de singeleza. Hoje as nossas agendas não têm nada de simplicidade. Vamos ali? Ah não, hoje não posso. Peraí, hoje não posso. E amanhã também não. E semana que vem não dá. As nossas agendas estão ocupadas demais para Deus. As nossas agendas estão ocupadas de ações, ocupadas, né, de eventos, mas talvez vazias da presença de Deus. Por isso a dificuldade de ter comunhão no partir do pão, na oração, no ensino, na doutrina dos apóstolos. Por isso qualquer coisa nos aborrece, qualquer coisa nos contraria, porque temos uma agenda complicada demais, sabe? E eu penso que hoje o que nos falta não é tempo. Hoje o que nos falta não é recurso. Quem aqui crê que existe um propósito para cada momento, cada tempo debaixo do sol? Eu creio, a Bíblia diz. Quem aqui crê que Deus é o teu pastor e nada te falta? Então não falta recurso, não falta tempo, não falta disponibilidade. O que falta é prioridade. Deus ainda não é uma prioridade, porque quando Ele é prioridade, eu nem vou ver na minha agenda. Eu vou ver como é que está, se der, não é para Deus, fechou, a minha agenda começa nele. Eu não incluo Ele na minha agenda, Ele não é incluído. Eu vou achar uma hora, um horário que eu não tenho um evento, que eu não tenho um compromisso, que eu não tenho algo mais. Pastor, mas você está sendo radical? Eu não, é a Bíblia que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. E por último, nós precisamos aprender, se nós queremos guardar e preservarmos a presença de Deus na nossa vida, quando ela é dessa forma guardada, protegida, e nós passamos a entender isso, que não existe nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. Não existe, não existe. Quando nós entendemos que não é o mais importante o que eu faço, o mais importante é para quem eu faço. Quando nós entendemos tudo isso, a forma de vida que nós levamos e preservamos com a presença de Deus em nossa vida, isso vai ser transmitido, vai ser vivido pelas próximas gerações. Alguém pegou? Alguém pegou? Quando nós entendemos que a presença é mais importante, que a presença é mais valiosa, e quando nós vivemos dessa forma, Pai, por que você está feliz? Porque a presença de Deus está na minha vida. Pai, por que você está sempre sorrindo à toa às vezes? Porque a presença de Deus está conosco. Pai, por que você está aborrecido? Porque eu não ganhei o que eu queria, porque não aconteceu o que eu desejava, porque olha que coisa ruim aconteceu. Coisas ruins acontecem para pessoas boas e ruins, mas a presença de Deus é mais importante. Irmão, não estou dizendo que a gente tem que estar sorrindo o tempo todo, ninguém consegue, não estou dizendo isso, mas a gente sabe quando a gente quer bancar o aborrecido, a gente sabe quando a gente quer chamar atenção sendo o contrariado. Não, tem situação contrária? Tem, mas a presença de Deus na minha vida é maior. A presença de Deus na tua vida é maior. A presença de Deus na tua casa é maior. 1 Crônicas 26, versos 4 e 6. Foram esses os filhos de Obed-edom:
Semaias o primeiro, Jeozadab o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Ele faz uma relação de filhos e testifica a bênção de Deus na vida de Obed-edom. Alguém pegou isso ou não? Os teus filhos são a manifestação da bênção de Deus sobre você. Os teus filhos são a testificação da bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! E verso 6 ainda diz assim: seu filho Semaias também teve filhos. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tem coisas que talvez você desejou fazer a vida inteira e não fez. E eu não quero ser um profeta para te entristecer, mas talvez você não vai fazer. Mas teus filhos irão. Existem lugares onde nós não acessamos, mas os nossos filhos acessarão. Os nossos filhos provarão. Em nome de Jesus.